Você está prestes a conhecer uma das histórias mais sombrias e intrigantes da literatura criminal. O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, vai muito além de um simples suspense policial. É um mergulho profundo na mente de assassinos em série, nas cicatrizes emocionais da protagonista Clarice Starling e no aterrorizante jogo de manipulação travado com o infame Dr. Hannibal Lecter. Prepare-se para uma narrativa intensa, cheia de tensão psicológica e reviravoltas impressionantes. Aperte o cinto, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Clarice Starling era uma jovem cadete do FBI em formação na Academia de Quantico. Ambiciosa e inteligente, ela não imaginava que sua vida mudaria quando foi chamada pelo agente Jack Crawford, chefe da Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, especializada em perfis de assassinos em série. Ele lhe confiou uma missão delicada: entrevistar o Dr. Hannibal Lecter, um brilhante psiquiatra preso por ser um canibal e serial killer, na esperança de obter informações que pudessem ajudar na caçada a outro assassino em série conhecido como Buffalo Bill. Buffalo Bill era um psicopata que sequestrava mulheres jovens, mantinha-as em cativeiro por dias, depois as matava e removia grandes porções de sua pele. O FBI estava sob pressão crescente, pois a filha de uma senadora, Catherine Marty, havia sido a última vítima sequestrada e o tempo estava se esgotando. Clarice foi até o Hospital Estadual de Baltimore para Criminosos Insanos, onde Lecter estava encarcerado sob os cuidados do Dr. Frederick Chilton, um homem vaidoso e ambicioso, mais interessado em sua carreira do que na ética médica. Chilton logo percebeu que Clarice fora enviada sem saber de todo o plano do FBI e tentou usar isso para se aproximar de Lecter, mas o doutor era muito mais esperto e manipulador. A primeira conversa entre Clarice e Lecter foi tensa. Ele recusou-se a cooperar diretamente, mas ficou intrigado com a jovem cadete. Em vez de fornecer informações diretas sobre Buffalo Bill, Lecter propôs uma troca. Ele ajudaria com pistas, mas queria que Clarice compartilhasse memórias íntimas de sua infância e vida pessoal. Começava assim um jogo psicológico profundo entre os dois, no qual Clarice era, ao mesmo tempo, investigadora e objeto de análise. Aos poucos, Lecter fornecia pistas enigmáticas. Uma delas levou Clarice a um antigo paciente de Lecter, Benjamin Raspail, que havia sido assassinado e cujo cadáver havia sido encontrado em um carro, com uma mariposa rara enfiada na garganta, a mesma espécie encontrada no corpo das vítimas de Buffalo Bill. Clarice começou a montar o quebra-cabeça, conectando os pontos entre Lecter, Raspail e o atual assassino. Enquanto isso, Catherine Marty permanecia presa em um poço dentro da casa de Buffalo Bill, implorando por ajuda. O assassino, cujo nome verdadeiro era Jamie Gunn, criava mariposas e estava, na verdade, tentando construir uma roupa feita de pele humana feminina. Gunn acreditava que era uma mulher presa em um corpo masculino e queria transformar-se por completo. Sua rejeição por parte de clínicas de mudança de sexo e sua história de abuso alimentavam sua psicose. Lecter, enquanto isso, manipulava todos ao seu redor. Ao perceber o valor da filha da senadora, ele propôs um acordo direto com o governo em troca de informações que levariam até Buffalo Bill. A senadora aceitou, e Lecter foi transferido para uma instalação mais confortável sob custódia temporária em Memphis, no Tennessee. Lá, durante uma entrevista pública com a senadora, ele forneceu um nome falso, Louis Friend, como sendo o verdadeiro nome de Buffalo Bill. Clarice, ao investigar esse nome, percebeu que era um anagrama de Iron Sulfide, pirita, ou ouro dos tolos, e entendeu que Lecter estava brincando. Mesmo assim, ele havia deixado pistas genuínas para Clarice em conversas anteriores. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando ela contou a Lecter sobre uma lembrança dolorosa de sua infância. Após a morte de seu pai, ela foi viver em um rancho, onde certa noite acordou com o barulho de carneiros sendo mortos. Tentou salvá-los, mas foi impedida. Essa memória a assombrava. O Silêncio dos Inocentes referia-se aos carneiros que ela não conseguiu salvar e à sua culpa por não ter podido proteger os fracos e indefesos. Lecter, com isso, compreendeu sua motivação e passou a respeitá-la ainda mais. Pouco depois, Lecter executou seu plano de fuga. Usando uma chave de algema improvisada e aproveitando-se da negligência dos guardas, ele matou brutalmente 2 policiais. Retirou o rosto de um deles e o usou como disfarce para escapar. Quando os paramédicos o levaram do prédio inconscientes, acreditando que era uma vítima, era na verdade o próprio Lecter disfarçado.
Enquanto a caçada por Lecter se intensificava, Clarice voltou às pistas sobre Buffalo Bill. Ela revisitou o passado de Benjamin Raspail e descobriu que ele tinha um conhecido íntimo chamado Klaus, cujo corpo fora encontrado em um rio, com sinais de tortura. Raspail havia mencionado um homem chamado Jamie, o qual Clarice finalmente conectou ao caso. Uma visita à casa da primeira vítima conhecida levou Clarice à revelação crucial. Todas as vítimas tinham uma ligação com costura ou confecção de roupas. Isso explicava por que Buffalo Bill retirava grandes pedaços de pele das vítimas. Ele estava literalmente costurando um novo corpo para si. Seguindo essa pista, Clarice localizou a Sra. Lipman, cuja filha havia desaparecido anos antes. Ao chegar à casa, foi recebida por um homem estranho que se apresentou como Jack Gordon. Durante a conversa, Clarice notou uma mariposa da espécie Acherontia stypsilonchs, a mesma usada por Buffalo Bill, voando no interior da casa. Nesse momento, ela percebeu que estava frente a frente com o assassino. Sozinha e sem reforço, Clarice teve de agir com extrema cautela. Gunn fugiu para o porão escuro da casa, onde mantinha Catherine Martin viva no poço. Em uma das cenas mais angustiantes do livro, Clarice, tensa e em total escuridão, usou sua audição e instinto para rastrear Gunn. Ele tentou matá-la com um revólver equipado com visão noturna, mas acabou revelando sua posição ao engatilhar a arma. Clarice disparou primeiro e o matou. Catherine foi resgatada com vida. A bravura de Clarice a fez ser oficialmente aceita como agente do FBI. Embora houvesse uma sensação de vitória, o desaparecimento de Hannibal Lecter pairava como uma ameaça invisível. Em uma carta enviada para Clarice, Lecter deixava claro que não a considerava uma inimiga. Ele afirmava que não a procuraria, desde que ela lhe concedesse a mesma cortesia. A carta terminava com um tom sinistro, mas também com uma estranha admiração. Lecter agora era um homem livre, e ainda mais perigoso. E assim termina essa jornada sombria, onde o horror e a inteligência caminham lado a lado. O Silêncio dos Inocentes não é apenas um thriller memorável, é uma obra que desafia nossa percepção sobre o bem e o mal, sobre o que nos motiva e o que nos assombra. Clarice sobreviveu à escuridão, mas o silêncio, esse permanece. Se você gostou dessa história e quer ver mais resumos como esse, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com quem também ama uma boa narrativa cheia de suspense. Até a próxima!